Pronto. Todo mundo já terminou a atividade, né? Algumas respostas eram vocês mesmos que iam dar de acordo com a imaginação de vocês e de acordo com a imagem. Mas algumas não. Qual era o título? A Pro colocou aqui, ó. O ataque dos perturbados monstros de neve, mutantes e assassinos. Esse era o título desse livrinho aqui, de Calvin e Haroldo. Aí na primeira pergunta ele fala, qual é o nome do livro? É grande, né? Mas precisa ser colocado. E o certo é ir fazendo devagar, certo? Colocando o, que início de frase é letra maiúscula, o, depois ataque. Quem já consegue fazer de letra cursiva, pode fazer de letra cursiva, certo? Dos perturbados monstros de neve, mutantes e assassinos. É isso tudo, precisa fazer isso tudo, certo? No outro, no número 2, tem assim, observe a imagem. Quem são os monstros? Quem são os monstros? Quem é que vocês acham que são os monstros aqui, que ele está olhando? Quem é que está assustado? Aí, será que são esses daqui ou esse, né? Eu acho que são esses daqui. Quem são? Aqui. Então, vocês colocaram a resposta que são os monstros, são os bonecos de neve? Foi isso? Se foi isso, tá, ó, certinho, certo? No número 3 tem, o que Calvin e Haroldo estão fazendo? Aí a imaginação de vocês. O que é que vocês acham que eles estão fazendo aqui escondidos, né? Então, depois a prova aí, quando vocês me mandarem as respostas, a prova vai ler um a um para ver o que é que vocês colocaram, certo? É na imaginação. Depois, que tipo de história você acha que podem ser encontrados nesse livro? Então, isso aqui lembra que é o antes da leitura, né? O livrinho, parte, a gente vai ler em seguida. Então, também isso aqui é da imaginação de vocês. E aqui embaixo tem um pouquinho sobre a história da criação, né? Dos autores da criação de Calvin e Haroldo, certo? Pronto. Na outra página, a Pro pediu para vocês lerem a historinha de Calvin e Haroldo, não foi? Pronto. Aí tem a historinha que ele fala de um sonho e tal, e tal, e tal. Vocês conseguiram ler? Mesmo com ajuda, é importante ler, que mais importante do que ler é compreender o que está lendo, certo? Lê um pouquinho, depois para. Se alguém leu para vocês, o importante é compreender aquilo que está lendo, para depois vocês irem aqui nessa outra página, né? Nessa outra página, onde ele pergunta a história que você leu se parece com o tipo de história que imagina encontrar nesse livro. Aí, nesse caso aqui, a resposta também é pessoal. O que é uma resposta pessoal? É o que você achou, né? As respostas são diferentes um do outro. E depois, quais são os nomes dos personagens da história? Tá na cara, né? É aqueles dois personagens que a gente viu. Já é o título dele, ó, Calvin e Haroldo, né? Nome, letra maiúscula. Depois, qual das personagens é o Calvin? É o tigre ou é o menininho Calvin, né? Aqui já tá falando, ó, oi Haroldo. Ele tá falando que Haroldo é o tigre, né? E aí, no outro, mas ele pergunta aqui, qual dos personagens é o Calvin, né? Então é o menino. A expressão da personagem na capa do livro é semelhante ou diferente à ilustração na história em quadrinhos? Semelhante é quando é igual. A palavra diferente já fala tudo, não é quando um é diferente do outro, não é igual, né? Então a resposta também é pessoal, cada um ia colocar a sua. E aí depois ele pergunta, marque um X nas respostas corretas. Quais imagens representam os lugares onde a história se passa? Ele fala de um sonho, né? Aqui nós temos o quê? Um banheiro. Aqui nós temos o quê? A imagem de um quarto, numa sala e aqui num jardim. Qual desses quatro a história se passa, né?
Será que é aonde? Vocês marcaram qual? Se marcaram o banheiro e o quarto está, ó, correto, certo? E por último, nós temos sobre o que as personagens conversam, sobre o que é o sonho ou sobre o que é a amizade. Sobre é o que eles falam? É sobre o que é o sonho. Olha a imagem aqui, ó, diz tudo, né? Que ele fala sobre o sonho. Então, ótimo. A prova vai ficar esperando, né? As respostas, as atividades e também um videozinho para postar na outra aula, certo? Beijos a todos e até a próxima.